A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu quero convidar você que tem uma Bíblia à mão para abri-la no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, para lermos a partir do verso 28. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 17 e 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Não sei se já aconteceu com você de estar no aeroporto ou na rodoviária esperando para embarcar e de repente ouvir aquele anúncio saindo lá das caixas de som dizendo última chamada, portão fechando em 2 minutos. E aí, quando você ouve isso, de repente tudo muda. Você abandona o café, sai correndo pelos corredores, porque sabe que não haverá segunda chance. Depois que a porta do ônibus ou do avião se fechar e ele partir, nada mais trará de volta. Isso nos leva a pensar sobre as coisas que nos dão urgência, para as mensagens que aceleram a nossa vida e nos dão um sentido de urgência, de necessidade de estar pronto para algo que vai acontecer. E no texto que nós lemos, Jesus está falando sobre os dias de Ló, um tempo quando as pessoas viviam normalmente, mas o tempo estava se esgotando. E o que até hoje chega até nós é esta pergunta: como estamos vivendo quando o relógio de Deus está chegando no fim? Precisamos viver com urgência espiritual, pois o dia do Senhor será repentino e decisivo para todos. Eu quero pensar um pouco sobre isso nesta mensagem. A primeira coisa que chama a atenção no texto é que a normalidade pode ser uma armadilha perigosa. O texto diz que o povo comia, bebia, comprava, vendia, plantava, construía, e Jesus não está condenando as atividades normais da vida. Tudo isso, comer, beber, trabalhar, são bênçãos de Deus. Deus nos deu a capacidade para isso e nos deu essas coisas para nós realmente aproveitarmos. O problema não é no que eles estavam fazendo, mas em como eles estavam vivendo. Eles estavam tão absorvidos na rotina que perderam a perspectiva eterna ou a perspectiva de Deus sobre a vida. Você já parou para pensar que a maior estratégia do inimigo não é necessariamente fazer o povo pecar grosseiramente, mas fazê-los viver como se Deus não existisse, como se não houvesse prestação de contas, como se essa vida fosse tudo o que temos? Há pessoas que não vivem pecando grosseiramente, matando pessoas, se prostituindo, mas estão vivendo como se Deus não tivesse um encontro marcado com todos nós. Nos dias de Ló, as pessoas acordavam, trabalhavam, se divertiam, dormiam e repetiam isso dia após dia, semana após semana. Estavam vivendo ali na rotina diária. E quando você vive assim, perde a sensibilidade para a voz de Deus, para os sinais do tempo, para a urgência de Deus. Deus não é contra nós termos uma vida próspera, uma carreira de sucesso ou desfrutar das bênçãos que Ele nos deu. Mas Ele está nos anunciando que não podemos viver como se essas coisas fossem o nosso Deus ou fossem tudo o que nós temos. E quantos de nós estamos vivendo exatamente assim? Acordamos,
checamos o celular, vamos trabalhar, voltamos para casa, assistimos um filme ou uma série, vamos dormir. E onde está Deus nesta rotina? Onde está o tempo de oração? Onde está o tempo para a palavra? Onde está o tempo para o serviço no reino de Deus? Nós temos que ter cuidado, porque a normalidade pode nos adormecer espiritualmente e nós precisamos estar atentos mesmo nas rotinas. Coloque Deus na sua rotina. Não que seja uma rotina o caminhar com Deus, mas que Ele tem que estar inserido no nosso dia a dia. A normalidade se torna perigosa quando ela substitui a intimidade com Deus. O segundo ponto que chama a atenção no texto é que Deus, ele avisa antes de agir. Deus enviou os seus anjos. No dia que Ló saiu de Sodoma, diz o texto, choveu fogo e enxofre do céu. Mas Deus não pegou aquele povo de surpresa. Antes de enviar o fogo, Deus enviou anjos para avisar Ló. Antes do dilúvio, Deus falou com Noé e ele passou muito tempo construindo a arca, provavelmente 120 anos, e pregando, falando de Deus, conforme o texto da carta de Pedro nos diz. Antes de Jesus voltar, ele nos deu sinais, profecias. A sua palavra nos avisa isso, porque Deus é um Pai amoroso que não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento, diz Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, e o verso 9. E hoje nós temos avisos de Deus. As profecias bíblicas estão se cumprindo. A iniquidade e o esfriamento do amor, como Jesus disse em Mateus 24 e 12, estão bem à vista de todos. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, isso tem acontecido claramente nos últimos tempos. O evangelho sendo pregado a todas as nações, isso está ocorrendo. E o Espírito Santo está falando ao coração agora mesmo. E todas as vezes que lemos os evangelhos, nós vemos que o Senhor está avisando, está nos dizendo. E nós hoje somos os mensageiros de Deus. Os anjos foram enviados para avisar Ló, mas hoje nós somos enviados para avisar o mundo e não podemos ficar calados enquanto as pessoas caminham para a destruição eterna. O apóstolo Paulo pergunta em Romanos 10 e 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos ser estes que pregam e precisamos também estar atentos aos sinais que Deus nos dá. E a terceira questão importante no texto é que nós precisamos escolher entre o temporal, o material e o eterno. No verso 32, então, o Senhor vai dizer: lembrem-se da mulher de Ló. Quem procura conservar a sua vida perderá, e quem a perder a conservará. A esposa de Ló já estava sendo salva, já estava no caminho da salvação, já estava sendo tirada da cidade que seria destruída. Mas o olhar custou a sua vida eterna. Por quê? Porque o olhar revelou o que estava no seu coração. Ela estava saindo fisicamente de Sodoma, mas emocionalmente ela ainda estava lá. Ela olhou para trás, mesmo estando já fora de Sodoma, mostrando a saudade daquilo que Deus estava condenando. E aí nós precisamos entender, queridos, não basta sair do mundo, é preciso que o mundo saia de nós. O coração dividido não pode ser um discípulo de Jesus plenamente, porque o discipulado exige desapego. O coração preso às coisas mundanas perde a eternidade. Você não pode ir para o céu levando o mundo no bolso, nem o coração. E quantos de nós não estamos fazendo a mesma coisa? Fisicamente na igreja, mas emocionalmente no mundo. Cantando hinos, mas sonhando com as coisas que o mundo dá. Orando com a boca, mas adorando ídolos no coração. E Jesus nos apresenta aqui uma escolha radical.
conservar a vida ou perdê-la. Conservar a vida é você entregá-la a Jesus. Perdê-la é você achar que está aproveitando a vida que o mundo oferece. Isso não é sobre morte física, é sobre prioridades que nós estabelecemos. Conservar a vida, viver para si mesmo, para os prazeres temporais, para a aprovação do mundo, quem faz isso faz o que o mundo aplaude. O mundo está dizendo aos cristãos: vocês estão perdendo a sua vida. O mundo está dizendo: você está deixando de aproveitar a sua vida, porque não vivemos na mesma corrida desenfreada, buscando os prazeres do mundo e as coisas que o mundo aprova. Perder a vida, por outro lado, é viver para Cristo, viver para o reino de Deus, viver para a eternidade. Então, na realidade, quem conserva a vida conforme o mundo aprova, perderá e perderá eternamente esta vida. Mas quem perder a vida, ou seja, quem na realidade entregá-la para Cristo, onde não sou eu que determino como viver, mas é Ele que determina. Perder não porque eu vou tirar a vida, mas porque eu vou ceder o controle dela para o Senhor Jesus. Essa é a matemática do céu. Quando você perde sua vida por causa de Jesus, você a encontra de verdade. Quando você morre para si mesmo, você vive para sempre. Quando você abre mão de tentar preservar a sua vida, você na realidade está conservando-a para a eternidade. E aí nós vemos que esse texto, queridos, nos conclama a uma urgência. É como se o que estamos ouvindo hoje fosse aquele alto-falante da rodoviária ou do aeroporto dizendo: vai fechar o portão, o voo está embarcando, última chamada para entrar no ônibus. Nós não sabemos quando Jesus voltará. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, mas uma coisa é certa: o tempo está se esgotando. A cada batida do nosso coração, a cada dia que levantamos ou dormimos, estamos mais próximos da eternidade. A cada respiração, nós estamos mais perto de ter um encontro com Jesus, seja pela nossa partida para lá, ou seja por sua vinda para nos buscar. E a pergunta não é se vamos encontrar com Ele, todos vão, mas a pergunta é como nós vamos nos encontrar com Ele. Assim, que neste dia o Espírito Santo nos convoque a pensarmos sobre a urgência da nossa vida e termos uma vida com propósito, uma vida de entrega, de santidade. 3 coisas nós precisamos pensar sobre este assunto. Primeiro, saia do piloto automático. Coloque Deus no centro da sua vida. Não acorde e durma sem colocar realmente Deus no lugar mais importante. Depois, ouça os avisos de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo. E como faço isso? Comece lendo a Bíblia, orando, e Deus lhe dirigirá por seu Espírito Santo. E por último, escolha o eterno e não o mundano. Estabeleça as prioridades corretas para a sua vida. Viva como quem sabe que Jesus vai voltar a qualquer momento, e não como quem vive como se ele nunca fosse voltar. Se você está ouvindo esta palavra e já entregou a sua vida para Jesus, cuidado para a normalidade da vida não entorpecer o seu coração, a sua mente, o seu espírito. Viva para Deus todos os dias. E se você nunca entregou a sua vida para Jesus, esse pode ser o seu último chamado. Não seja como a esposa de Ló, que estava no caminho da salvação, mas perdeu tudo por se apegar ao que ela estava deixando para trás, o mundo, seus prazeres e tudo que ele oferece. Jesus está voltando.
E quando ele voltar, não haverá tempo para arrependimento, nem oportunidade de mudança. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, no verso 7, o Senhor diz: eis que venho sem demora. Pastor, mas já faz 2000 anos e ele não veio ainda. O sem demora quer dizer a qualquer momento. Bem-aventurado, ele diz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração. A pergunta que fica para nós nesta manhã, então, é: quando Jesus voltar, ele vai me encontrar vivendo com essa urgência no coração ou dormindo espiritualmente? O tempo está se esgotando, mas ainda há tempo. Ainda é hoje, ainda é agora. Que Deus nos ajude a viver cada dia como se fosse o último, porque um dia será e Jesus virá e nos levará para estarmos com Ele para todo sempre. Que esta palavra esteja no seu coração e que hoje seja um dia que Jesus está no centro da nossa vida.